Oi, sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, hoje nós vamos falar do caderno de atividades, página 12, coesão referencial. Como a gente está trabalhando pronome, na outra aula nós falamos pronome, então daí a importância dessa aula de hoje, né? Então, lá na página 12, eu quero que você marque, fazendo um favor, P1, né? Que é a próxima prova nossa, vai cair sobre esses pronomes, mas aí não como classificação, tá bem? Agora vai ser como mecanismos de coesão referencial. Eu vou explicar passo a passo o que é isso, tá certo? Tá bom? A gente vai ver isso numa esfera contextual. A gente vai retirar isso do texto e vai fazer essa classificação toda que eu vou explicando no decorrer da aula, tá certo? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai saber é, além da nossa classificação, que nós vimos, né? Quantos tipos de pronome nós temos na língua portuguesa? Temos vários. Nós temos os pronomes pessoais do caso reto, nós temos pessoais do caso oblíquo, nós temos de tratamento, nós temos os pronomes relativos, os possessivos, os demonstrativos, né? Então, fora os outros pronomes que a gente quase não usa, né? Então, que é, por exemplo, os pronomes oblíquos, né? A gente usa o me e o mim. Comigo também a gente usa, mas a gente não usa muito no nosso dia a dia, por exemplo, lhe. Falei-lhe sobre coisas que não queria ouvir. A gente, no máximo, vai dizer, contei umas coisas aí pra você não quis escutar, não, né? Então, a gente não vai falar assim no nosso dia a dia. Deveria, mas a gente não faz isso, tá bem? Então, além dessas classificações dos pronomes que nós já vimos nas aulas passadas, caiu na nossa prova, né? E é pauta da nossa aula anterior, os pronomes também, eles fazem coesão textual. O que é coesão textual? Significa que muitas vezes eles substituem as palavras dentro de um texto para evitar que elas sejam repetidas, né? Ou elas usam as palavras dentro de um contexto para fazer uma maneira em que aquilo seja uma sequência do que eu estou dizendo. Ou, né, eu faço uma referência a algo que eu disse anteriormente, tá bem? Então, os pronomes, eles empregam 3 tipos de coesão textual. Um deles é a substituição pronominal. Depois, nós vamos ter a substituição referencial e depois a gente vai ver também a substituição sequencial. Então, um pronome, ele pode substituir outra palavra, ele pode fazer referência a algo que está no texto, mas eu não quero dizer, né, de maneira para evitar, por exemplo, algo que seja repetitivo ou deixar o meu texto empobrecido com alguma ideia, ou fazer uma sequência dentro do contexto de algo que eu já falei, tá? Então, os textos estão cheios disso, tá bem? Muitas vezes a gente não decodifica isso ao fazer a leitura, mas nós sabemos que a coesão textual é ela que faz com que o texto tenha um sentido para quem está lendo, por exemplo, tá? Na página 13, você vai ver lá o Geek Lab, é uma espécie de plataforma que é usada pelos alunos, né? E essa plataforma eu não vou ler, depois vocês fiquem à vontade para fazer a leitura, né? Na sua totalidade, para entender melhor o texto, eu vou fazer um resumo, tá? Então, essa plataforma, ela vem com lacunas de aprendizado em que o aluno, de acordo com as aulas online que o aluno vai tendo, ele vai preenchendo essas lacunas, certo? E aí, quando esse aluno começa a usar essa plataforma, ele passa por uma avaliação daquilo que ele já conhece e daquilo que ele deve conhecer para completar. É uma espécie de diagnóstico dos seus conhecimentos, tá bem? Depois, quando ele faz isso, a plataforma ela cria um plano individual para cada aluno. Por exemplo, tem aluno que tem dificuldade em matemática, então o plano individual para aquele aluno, ele vai ser relacionado no que esse aluno tem dificuldade, tá bem? Em matemática, por exemplo. E no passo a passo do dia a dia, à medida que ele vai usando a plataforma, ele vai avançando na plataforma e nos seus conhecimentos, tá? Dentro dos contextos, por exemplo, que ele mais tem dificuldade, tá certo? E quem acompanha tudo isso? Lógico
que são os professores. Os pais também podem, né, acompanhar, e é uma ferramenta que está muito ligada aos simulados do Exame Nacional, né, no Enem. Então, é uma ferramenta importantíssima para todos os alunos, mas acredito que talvez ela seja mais usada pelo ensino médio, tá? É aprimorado também à medida que o aluno vai avançando, os professores e quem trabalha com essa plataforma vai aprimorando ali o conhecimento dela, tá bem? É uma empresa que atende mais de 650 redes de ensino. De certa forma, ela tem uma parceria, né, com um plano do governo, né? E depois no final, quando esses alunos eles começam a aplicar essa plataforma na sua vida, descobriu-se então que esses alunos obtiveram 30% a mais das notas, ou seja, melhoraram nos conceitos em sala de aula, tá bem? Então essa plataforma, esse texto vem dizendo a importância dessa plataforma na vida dos estudantes, tá? Número 1. Qual é o tema do texto e a quem ele se destina? É a divulgação da plataforma, né, GeekLab, e aos alunos, aos professores, aos pais que gostam de se manter informados a respeito da educação no Brasil. 2. Como a plataforma GeekLab ajuda os alunos a estudar considerando suas necessidades. A plataforma ela faz uma identificação dessas necessidades de cada aluno e ela monta um plano individual, tá bem? Então tá lá no primeiro parágrafo, lá em soluções, você vai encontrar essa resposta, tá? Então, na questão número 3. Como é possível saber se a plataforma GeekLab realmente ajudou os alunos a melhorarem determinado conteúdo? Porque esses alunos eles são acompanhados diariamente, eles passam por um acompanhamento de desenvolvimento, né? E aí eles têm uma espécie de avaliação no final de cada conteúdo encerrado, tá bem? É isso então, tá? 4. Releia este trecho do texto e responda às questões propostas. Criada por brasileiros, a plataforma adaptativa ajuda o aluno a estudar de acordo com suas necessidades. Ele faz uma prova dentro da ferramenta e descobre o que estudar. Tá vendo que o ele apareceu aqui em destaque, em negrito? É porque aqui ele está fazendo um mecanismo de coesão. Por que isso? O que isso quer dizer? Quer dizer que para não repetir a palavra brasileiros, né? Deixa eu ver se é isso mesmo. A plataforma adaptativa ajuda. Para não repetir a palavra, não é brasileira, é alunos, num outro contexto lido por nós, usou então o pronome pessoal do caso reto, ele, tá bem? Qual é a função do termo em destaque? É ser sujeito da oração. Então você vai colocar ele é sujeito da frase. Letra B. O termo ele indica a terceira pessoa do discurso e substitui o nome aluno. Qual é a classe gramatical desse termo? Eu acabei de falar, é um pronome pessoal do caso reto. Então, tudo isso a gente vai analisando. Primeiro, eu faço uma classificação de cada pronome, né? E agora eu estou vendo a importância deles dentro do contexto, tá bem? Então, é isso que é importante. A gente está trabalhando os pronomes e os seus mecanismos de coesão, tá certo? Muito bem. 5. Releia este trecho. A plataforma identifica as lacunas de aprendizagem de cada aluno e sugere aulas online, de acordo com as necessidades específicas de cada um. A começar a usar a ferramenta, o estudante passa por uma avaliação que faz um diagnóstico de seus conhecimentos. Reescreva a segunda sentença, substituindo o estudante por um pronome pessoal do caso reto. Então, a gente podia, né? A plataforma, ao começar a usar a ferramenta, ele passa por uma avaliação. Então, eu vou tirar, né, o substantivo estudante e vou trocar por um pronome ele, tá? Então, aqui neste caso, eu fiz uma troca, o meu texto não perdeu sentido e eu tive um mecanismo de coesão, tá? 6. Qual é a função do pronome pessoal do caso reto que você usou para substituir estudante? É sujeito da frase. Nas frases a seguir, a empresa GeekLab foi citada 2 vezes. Reescreva-as empregando o pronome pessoal do caso reto adequado para evitar a repetição e fazendo os demais ajustes necessários. Então, o que você vai fazer? No primeiro momento, você pode deixar a palavra GeekLab, né? Não tá lab ali.
mas você pode deixar. Na segunda parte, que é uma pesquisa realizada por ela, tá vendo? No lugar do geek, você vai colocar um pronome, tá bem? E vai continuar a frase inteira normalmente, sem nenhum prejuízo de sentido para quem está lendo, que no caso somos nós. 8. Leia com atenção a frase a seguir e responda as questões. A plataforma dá ao aluno ferramentas para desenvolver o seu potencial. Ela ajuda a economizar o seu tempo de estudo. O pronome ela está substituindo que palavra? A palavra plataforma. Letra B. Por que substituímos uma palavra por um pronome? Porque você pode até escrever aí que é um mecanismo de coesão, né? E para evitar a repetição. C. O pronome empregado na segunda frase mantém a mesma função sintática da palavra plataforma? Sim, tem o mesmo sentido. D. Ao substituir a palavra plataforma por um pronome, o verbo mantém a concordância? Por quê? Sim, né? Porque não alterou, ela ficou fazendo ainda concordância com o verbo. Ou seja, né? Ela concordou em número e pessoa, né? Com o sujeito. O que é concordar em número? Concordar em número é quando está no singular, mantém no singular. Quando vai para o plural, mantém no plural, tá? E o que é pessoa? O que é pessoa aqui no caso? A pessoa aqui a gente vai ver que vai ser, né, primeira pessoa, segunda pessoa, né, que a gente, eu, tu e ele. E terceira pessoa, que é o mais usado para textos de narrativas, por exemplo, tá? Então, aqui, ele concordou em pessoa e número. E pessoa aqui também, quando eu falo pessoa, eu também me refiro aos gêneros, né? Masculinos e femininos, tá? Tá certo? Número 9. Então, a resposta, antes da gente ir para o número 9, a resposta D é sim, o verbo concorda em pessoa e número com sujeito, tá? 9. Nas frases a seguir, os termos em destaque se repetem. Reescreva-as a fim de evitar essa repetição, empregando um pronome que mantenha a coesão textual. Então, se você for observar, da letra A, achei que tinha muito, não tem? A letra A e B, eu tenho repetições, alunos e alunos. Eu não preciso reescrever a frase inteira se eu não quiser, tá? Os alunos têm dificuldades para aprender determinados temas. Eles precisam descobrir quais são as suas necessidades. Então, o segundo aluno, eu retirei e coloquei um pronome, tá? Para manter a frase bonita, né? Com aquele efeito que a gente sabe que mantém a concordância, né? E fazendo os mecanismos de coesão. Letra B. Os professores não deixam lacunas no aprendizado. Novamente, eles precisam detectar os problemas dos alunos. Então, nos dois casos, eu consegui trocar o substantivo por um pronome ele, tá bem? Os pronomes empregados substituem o sujeito das frases. É uma afirmação. Que função sintática esses pronomes exercem? Os dois casos, eles exercem o sujeito da oração, tá certo? Na página 16, tem uma campanha do Ministério da Saúde que combate o criador do mosquito, né, que é transmissor da dengue, zika e chikungunya. E além de tudo que está acontecendo no mundo, a gente tem esses mosquitos ainda, né, para acabar com o nosso sossego. Então vamos lá. Já é um texto bastante conhecido de vocês, porque a gente trabalha muito esses textos informativos, né, desde que o mundo é mundo, né. Desde que vocês estão no 7º ano, no 6º ano, vocês aprenderam também a trabalhar com folder e aprenderam também a trabalhar com esse tipo de notícias, tá bem? Qual é o objetivo dessa campanha? É ensinar as pessoas a fazer o quê? A eliminar o criadouro de mosquitos com essas águas paradas, né? Então, às vezes, até mesmo uma casquinha de ovo que tá lá caído e chove, você tem uma possibilidade de um criadouro, tá? Então, qual é o objetivo dessa campanha? É ensinar as pessoas a eliminar o criadouro do mosquito. 11. Qual é o objetivo desse trecho na campanha? Não basta só sua casa estar limpa. Essa luta é de todos nós. Então, na verdade, o anúncio aqui, ele incentiva você a levar para frente esse tipo de situação. Porque não adianta nada você cuidar só da sua casa, mas o vizinho não cuida da dele, né? Denuncie.
Ou, né, ofereça ajuda, não sei, chama o posto de saúde, né? Então, aqui, o anúncio incentiva as pessoas, vírgula, além de cuidar de suas casas, né, vírgula, observar o seu entorno, né, ver se não tem nenhum terreno baldio, para ver se o vizinho não está deixando a piscina descoberta, os vasinhos de flor da área da vizinha da frente, essas coisas, né, que às vezes que eu digo que é fofoca do bem, tá? Então, número 12. Releia as frases a seguir e responda o que se pede. Troque a água dos vasos de plantas aquáticas e lave-os com escova, água e sabão uma vez por semana. Feche bem os sacos de lixo e deixe-os fora do alcance de criança. Então, eu tenho duas palavrinhas destacadas. É é um pronome, né? E ele está aqui com o verbo. Quando o verbo aparece com esse tipo de pronome, a gente diz que o verbo ele está pronomizado. Aquele tracinho que você vê ali antes do pronome é índice de pronomização. A gente tem enrola a língua para falar, né? Então, nos dois casos do verbo lavar e deixar, eles estão pronomizados, tá? Então, qual é a função dos termos destacados? Nas duas frases, exerce a função de complemento do verbo. Então, complementar o verbo. Letra B. Qual é a sua classificação? Eles são pronomes oblíquos. Lembra? Me, mim, comigo, te, ti, contigo, se, si, consigo, o, a, lhe, se, te e me, né? Ó, o, a, lhe, se. Então, esses são pronomes oblíquos, tá certo? Página 17. Que termos os pronomes destacados substituem? Vaso de planta e sacos de lixo. Se você for retirar, né, do jeito que tá ali, do jeito que a gente está conversando, não esquece que precisa pôr aspas em saco de lixos e vaso de plantas, tá bem? 13. No trecho a seguir, a expressão destacada pode ser substituída por um pronome oblíquo. Reescreva as frases fazendo essa substituição e os ajustes necessários. Mantenha bem tampados tonéis e barris de água. Lave semanalmente por dentro com escova e sabão os tonéis e barris de água. Então, repetiu tonéis e barris de água. O que eu vou fazer? Eu vou retirar essa repetição para te deixar porque o termo, quando ele está muito repetido dentro de um texto, aquele contexto da frase visual ou auditiva fica ruim, né? Então, eu preciso fazer com que haja melhoria no texto. É isso que é coesão, tá? De maneira bem simplista, tá bem? Então, vamos lá. Então, no lugar de tonéis e barris de água, eu posso substituir por um pronomizado. Eu posso dizer, mantenha bem tampados tonéis e barris de água, ponto. Lave-os com água e sabão. Perfeito? Tranquilo, né? 14. Qual é a função sintática do pronome que você empregou no exercício anterior? Então, é complemento do verbo. Falou em função sintática, ele vai ser sujeito, ele vai ser predicado, ele vai ser complemento do verbo, tá bem? Pode ser que ele também seja um objeto direto, um objeto indireto, dependendo do tipo de verbo que tem, tá bem? Mas isso não vai cair na prova, tá? O que vai cair na prova é só os elementos de coesão. 15. Indique os pronomes pessoais do caso reto e oblíquo nas frases a seguir e a função sintática de cada um deles. 1. Encha os pratinhos de vasos de plantas com areia até a borda. Eles devem ser lavados uma vez por semana. Coloque o lixo em sacos plásticos e mantenha-os bem fechados. Então, no número 1, eles têm função de sujeito. Então, você coloca número 1, eles, sujeito. 2, você coloca os, entre aspas, função de complemento do verbo, tá bem? Então, justifica 1 e 2. Não deixa de colocar 1 e 2 para você saber o que você está fazendo. 16. Leia as frases a seguir e reescreva-as, substituindo os termos repetidos por um pronome oblíquo. Letra A. Mantenha as garrafas com a boca virada para baixo e verifique as garrafas diariamente. Então, o que eu posso colocar no lugar de garrafa na segunda vez que está repetindo a ideia? Então, eu posso colocar, mantenha as garrafas com a boca virada para baixo e verifique-as diariamente. Lu, eu estou ouvindo vocês falarem daqui. Lu, eu posso só colocar o verbo e o pronome? Tá bom. Vou deixar dessa vez. Letra B.
Tampe os vasos sanitários fora do uso ou de uso eventual e verifique os vasos sanitários semanalmente. Então, verifique-os. Esse bicho, até na água do vaso sanitário, eles botam, gente. Imagina, que horror. 17. Para evitar a repetição da palavra dengue nas palavras a seguir, você pode substituí-la por um pronome. Reescreva as frases e responda as questões. A dengue é uma doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. Podemos prevenir a dengue acabando com o mosquito. Então, como é que poderia ficar? O meu vai ficar assim. A dengue é uma doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. Podemos preveni-la acabando com o mosquito, tá? Preveni-la. Eu fiz aqui, né, um verbo com um pronome. Que pronome você empregou no lugar da palavra dengue? O pronome oblíquo a, tá bem? Tá certo? Nós vamos parando por aqui, tá? Nós paramos na página 17, aí depois nós damos seguimento na nossa aula online, tá bem? Hoje não tem tarefa, é só para vocês seguirem aí o passo a passo junto comigo e fazendo a página 17, porque o caderno de atividades ele vai até a página 32, se eu não me engano, tá? Então a gente vai fazendo junto para vocês irem compreendendo o passo a passo da coesão, tá bem? Então a gente conversa e vai se falando aí nas aulas. Até depois. Tchau.